minha mãe. Essa, né? Essa humildade puxei de minha mãe. Eu desci 2 escadas para casar. Então, eu não sou qualquer uma. Por isso que minha mãe tinha algumas coisas que era terrível, né? Se chegasse lá e buzinasse, um dia eu buzinei para ela, meu Deus, parecia que eu tinha batido nela. Me xingou todo. Você está achando o quê? É só buzinar? Você fala, ô mãe, você acha que eu sou mulher sentar no meio-fio? Né? Então, tudo dela assim, você acha que eu sou mulher para fazer tal e tal coisa? Eu sou outro nível. E aí a gente ficava, que nível? Né? Mas ela se via de outra forma. Então ela exigia um certo cuidado, um certo tratamento, porque ela se enxergava assim. A Bíblia diz, assim como imaginou na sua alma, assim é. Muita gente chega na clínica, né, de psicologia reclamando que as pessoas maltratam, que as pessoas xingam, que as pessoas fazem isso e aquilo. E qual é a pergunta do psicólogo? Por que você permite? Essa é a pergunta básica. Por que você permite? Aí começa a explicar, até que ela percebe que a explicação dela não tem fundamento. Até que ela resolve se posicionar. Então, a gente precisa saber quem que a gente é. Qual a nossa posição? De quem você é filho? De quem que eu sou filho? Quando você entende isso, sua vida muda. Porque muitas pessoas ficam mendigando a salvação, porque não entendeu a graça. Ela acha que vai receber a salvação pelo comportamento. Pelo comportamento, ninguém consegue. Pelo comportamento, é impossível a salvação. Mas pela graça de Deus, nós somos alcançados, nós já fomos alcançados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem todo um passo a passo para a gente entender que Deus restituir outras coisas na nossa vida é tão direito nosso quanto a salvação. Não é uma questão de você fazer isso ou aquilo, é você acreditar. Quando você acredita, você pratica, você coloca em prática algumas coisas e aí vão desencadear uma série de situações que vai chegar a restituição na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos por parte. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 25. Esse texto é o texto base. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo nunca mais será envergonhado. Volta o versículo anterior, por favor. Olha só. Restituir-vos-ei o que foi comido pelo gafanhoto, locusta, olha, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, Deus permite que certas coisas aconteçam conosco. Infelizmente. Deus permite que isso aconteça e nós temos que compreender, nós temos que elaborar, nós temos que reverter algumas situações e entender por que aquilo veio. Então, gente, quando isso acontece, porque assim, muita coisa nós não pedimos. Nós não pedimos para nascer na família que nós nascemos, nós não pedimos para nascer no bairro que nós nascemos, nós não pedimos para nascer com a cor da pele que nós nascemos, nós não pedimos um monte de coisa. Por quê? Não tinha como a gente resolver isso. Mas nós nascemos, fomos criados pela família que nos criou, ser pais biológicos ou não vem ao caso. A família que você cresceu, a família que você foi educado, e aí as coisas foram acontecendo. Mas chega num ponto da nossa vida que nós podemos tomar decisões. Nós podemos fazer alianças e quebrar alianças. Algumas alianças têm que ser quebradas. Alianças que fazemos para o mal têm que ser quebradas. Muita gente é muito radical nisso, né? Não, uma aliança não pode ser quebrada. Não, tem aliança que precisa ser quebrada, sim. É aliança que nós fizemos em um outro momento da nossa vida e que agora nós temos consciência de que não podemos seguir mais aquele planejamento. Gente, não é vergonha nenhuma você assumir que não quer fazer uma coisa que você já fez antes.
Muita gente diz assim, eu sempre fui assim. Mas se está ruim, você tem que mudar, mudar a direção. Não adianta acelerar mais quando está indo num caminho errado. Agora, a promessa de restituir, o que é restituir? Devolver aquilo que se possui indevidamente. O diabo roubou. Deus permitiu que o diabo roubasse. Não é Deus que tira. Ali diz, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Quer dizer, são situações que aconteceram na nossa vida que foi tirado de nós. O que foi tirado de nós? Aquilo que você sente falta, aquilo que você está buscando, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, talvez um dia você teve. Talvez você não teve aquilo exatamente, mas você em algum momento teve suas gerações passadas. Gente, cuidado para não confundir oração para os mortos. A Bíblia não fala para a gente orar para os mortos. A Bíblia fala que os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. Então, toma cuidado com isso aí. Estou falando de falar com Deus, estou falando de tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida. Agora, Jó capítulo 1, versículo 3. Jó capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos, os seus serviços, de maneira que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. A Bíblia fala de Jó, eu não vou me estender, mas só para resumir, só para linkar um assunto no outro. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era reto, íntegro, temente a Deus, desejava-se do mal. E, de uma hora para outra, aconteceu a tragédia, várias tragédias, uma sequência de tragédias na vida de Jó. Então, e Jó perdeu tudo. E Jó permaneceu firme. Jó disse, ainda que eu morra, eu vou esperar nele. O meu Redentor vive. E de uma forma extraordinária, eu creio que ele repetia para ele mesmo. Ele falava para ele mesmo, por quê? Para ele permanecer crendo que o milagre ia chegar. Agora Jó 42:12. Jó 42:12. Depois de tudo que aconteceu com Jó, quem quiser saber, tem que ler. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Volta para o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, aqui já tem um outro detalhe. Olha, eu já falei do detalhe de crer na graça de Deus. Eu já falei no detalhe de tomar posse do que já foi nosso e Deus restituir. Agora eu estou falando de uma atitude de Jó de não deixar que o momento dele atrapalhasse o chamado dele. Muitas pessoas, elas param a vida, elas param o que estão fazendo para lamentar. Elas param o que estão fazendo para reclamar, para chorar, para choramingar, para colocar a culpa em alguém. Por quê? Porque ela não quer se haver com o que está pela frente. Ela não quer se haver com o chamado dela, com o trabalho dela, com a vida dela, que tem que seguir. Gente, todos nós passamos momentos difíceis, todos nós encontramos obstáculos, todos nós temos que superar momentos de dor, momentos de perda, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de perseguição. Todos nós vamos passar isso em muitos momentos da nossa vida. Não adianta tentar fantasiar, não adianta querer diferente. Isso faz parte. Jesus falou assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenha espaço. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é importante que a pessoa entenda assim, vão vir as provações. É igual a escola. Qualquer um que está na escola, qualquer um que já estudou um dia, seu primeiro dia de aula, você já começa lá, você vai aprendendo a matéria, você vai gostar de uma, não gosta de outra.
eu sempre gostei de quase todas. Algumas matérias eu não me ajeitei bem. Por exemplo, artes, por exemplo, nem fazer arte de fazer bagunça eu prestava. Nem para bagunça eu fazia. Então, artes era um sofrimento para mim. Mas, o primeiro dia de aula, você sabe que em algum momento vai chegar a prova. Algum momento. E se o professor, você nunca teve aula com aquele professor, você não sabe se a prova dele é daquelas provas complicadas. Já viu que a prova assim, o professor fala assim, a prova está muito fácil. Aí você lê a questão, você nem sabe o que está perguntando. Mas como é que é fácil? Marca a opção avessa, que está avessa. É. Eu não tinha visto isso na minha vida. Entendeu? Eu enunciado, né? Opção avessa. A Marcela compartilhando que a questão é assim, marque a posição avessa, a contrária, a errada, a opção errada, a opção avessa. Não tem a roupa do lado certo, do lado avesso? Do lado contrário. Né? Mas ela não conhecia essa palavra. Não. O que é isso? Estava fácil. Para ela não, estava fácil para ele. Então, assim, tem prova que é assim. Agora, tem prova que é mamata. Tem prova que você olha assim e fala, não é possível. Né? Diz, eu gosto de prova fácil. Aí pegava a prova com 3 folhas, fazia 2. Está tão fácil. Que fechei a prova. No dia do resultado, não fechou. Aí a onça beber água, né? A hora de conversar comigo. Falei, o que é isso? Não passou. Ô pai, eu fechei a prova, eu tinha certeza. Deixa eu ver a prova. Ué, tinha essa folha? Não. Mas o quê? É compromisso demais, pô. Cheio, agenda lotada. Não foi uma vez só, um monte. Você acha que meus cabelos caíram por quê? Eu lembro da prova que eram 6 folhas, que era frente e verso, fiz 3. Só a frente das 3 folhas, eu acabei errado. Mas foi ler não, né, pai? Outro dia o Leco pôs a mão na cabeça do Benjamin e falou assim, que você pague tudo que Israel fez com a gente. Põe a mão na cabeça e quebra. Repreende aí. Gente, quem está aqui há muito tempo sabe que eu passei. Né? Restituição. Aí, a minha restituição. Pai, ele está fazendo bagunça. Ele está brincando. Não é bagunça. Ele está brincando, ele quer divertir. Deixa o menino divertir. Hã? Então, outro dia a gente estava na mesa lá, ele, pai, se corrige aí. Falei, eu? O pai dele é o seu. Eu sou o vovô legal. Vovô legal vai brigar? Vovô legal é de boa. Eu não brigo, não. Quando eu vejo o João fazendo alguma coisa errada, eu chamo o Fernando, filho é seu. O vovô aqui, ó, tem nada com isso. Nem conta que eu que falei. Se perguntar, problema seu, se vira. Se vira. Hã? Vai fazer igual que o menino, a mãe foi chamar a atenção do menino, sabe essas mães, esses pais meia boca, que não assumem o BO? Filhinho, né? Adolescente já. Fiquei sabendo. O passarinho me contou que você fez isso. O menino falou assim, para de fumar maconha, mãe. Passarinho não fala, não. Já desconcertou a mãe. Então, você fez isso e pronto. Eu sei, ué. Como é que eu sei? Não te interessa. Então, tem menino, tem adolescente, tem criança que põe o pai e a mãe no bolso. Porque os pais não têm autoridade. Pede restituição também. Vale a restituição. Gente, o que as famílias não têm ideia do que estão vivendo, não é cada coisa absurda que a gente escuta, e até dentro da igreja. Não é só lá fora que eu estou falando, não. Dentro da igreja ainda tem os maus tratos, tem o espancamento, tem violência doméstica, tem miséria, tem mentira, tem uma bagunça dentro das famílias que frequentam a igreja, no geral, não estou falando da nossa, não, de forma geral. Porque às vezes as pessoas, elas encaram o evangelho como uma religião. Alguns nasceram dentro de um lar cristão, né, evangélico, na outra igreja, ou nessa aqui mesmo, teve esse privilégio, né? Mas outras não, outros vieram de outra religião, aí trocou de religião,
mas não teve uma troca de identidade. Não nasceu de novo. Jesus falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para haver restituição, tem que nascer de novo. Mas, terminando o assunto de Jó, quando Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Agora, qual que é o ponto principal? Beliscou ela, né? Eu não falo que beliscão dói demais? Em base? Isso aí, na casa, a vizinha corre lá e fala assim, o que aconteceu? Ela caiu? Você bateu nela? Agora, se for de madrugada, casado 7 vezes. Felipe tá rindo. Felipe tá rindo. Então, gente, agora, o que é o ponto principal da restituição? É um ponto simples demais para a gente fechar o assunto. É deixar o seu sonho voltar, ativar o seu sonho. Porque o nosso sonho está diretamente, eu não falo sonho quando você está dormindo, não. O sonho, quando a gente está dormindo, para psicanálise, é o sonho é uma realização de um desejo reprimido. Então, para psicanálise, estou falando que você tem que acreditar, não. Para psicanálise, dependendo do sonho que a gente tem sonho que você encheu a barriga demais, e sonho que está passando mal, a corda está passando mal mesmo, que encheu o pandu, né? Na hora de dormir. Tem sonho que você está fazendo xixi na cama, quando a corda já está molhada, porque você não acordou fazendo xixi, realizou o desejo na cama. Né? Agora, tem sonhos, tem desejo nosso que está tão reprimido que nos sonhos o inconsciente começa a mostrar. E aí é uma outra coisa que em análise que a gente vai resolver essas coisas. Mas estou falando de sonho, de projeto. Sonho de enxergar o seu futuro. Pensa aí, aonde você vai estar daqui a 5 anos? Como você vai estar daqui a 10 anos? Além de velho, além de mais velho que eu estou falando. Não é só fazer aniversário. Eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar beirando os 70 anos. Mas como que eu vou estar chegando aos 70 anos? Com saúde ou com doença? Com dinheiro guardado ou com dívida? Com mais amigos ou com menos amigos? Eu vou estar feliz ou vou estar triste? Como vai ser? Depende de como eu estou sonhando. Como eu estou vendo a minha vida no futuro. Como eu estou me relacionando com Deus. Restituição é você pedir a Deus uma nova vida, novos projetos, novos sonhos. Porque a pessoa não consegue sonhar, ela não consegue produzir nada. Eu sei que o exemplo é ridículo, o exemplo é muito bobo, mas ele é tão simples para que todo mundo compreenda. Na hora que finalizar o culto, daqui a alguns minutos, se você sair daqui sem um lugar certo para ir, aonde você vai chegar? Qualquer lugar. Qualquer destino serve. Mas cada um de nós, eu acho que todos nós vamos para casa. Nós vamos para a nossa casa. É o nosso destino. Então tem grande possibilidade, praticamente 100% de chance de a gente chegar em casa. Porque esse é o nosso destino. Está tudo ok, está tudo correndo bem, nós vamos chegar em casa, se Deus quiser. Agora, se a pessoa sai daqui sem um destino, qualquer lugar que ela chegar tá bom. Parece bobeira falar isso, mas olha, a vida de muita gente só fica nisso. Por que acontece essa mesmice? Porque ela não tem projeto. Tem, mas 2025, eu poderia até estudar. Vai ser um ano extraordinário. Talvez vai ser extraordinário. Será que vai ser extraordinário? Eu acho que eu estou pensando, será que eu vou estudar? Nós já finalizamos o mês de maio. 5 meses já foi embora. Já estão batendo a porta o segundo semestre. E a pessoa nem decidiu se ela vai fazer o curso ou se ela não vai fazer o curso. Se ela vai casar ou se ela não vai casar. Se ela vai ter filho ou se não vai ter filho. Se ela vai fazer tal coisa ou se não vai fazer. E o tempo está passando, porque o tempo não espera a nossa procrastinação. O tempo vai acontecendo. Por isso que eu falei aqui, quando eu entrei na faculdade, alguém falou, mas você vai formar aos 57 anos, lá daqui a 5 anos. Eu falei, mas eu estou pensando em viver mais um tantão de ano. Então, de qualquer forma, 5 anos vão se passar.
Se eu chegar no 57 com um diploma, vai ser muito mais legal do que se eu chegar sem diploma. Chegou e passou. Já passou 2 anos. Já tem 2 anos que eu me formei. E se eu tivesse ouvido a pessoa? E quando alguém falou comigo, mas você vai para a faculdade aos 40 anos? Aquele dia eu me senti pré-histórico. 40 anos! E já tem quase o dobro de 40. Né? 50% já estou chegando, nos 60. Então assim, se eu tivesse ouvido aquela pessoa, porque está cheio de gente assim, eu não vou, então eu quero impedir que você vá. Porque se você for, eu fico para trás. Eu não quero ficar para trás, então eu falo para você ficar comigo. Afinal de contas, nós somos amigos. Por isso que eu falei aqui no começo. Tem alianças que nós precisamos quebrar. Diga-me os seus amigos que eu lhe mostrarei o seu futuro. As más conversações como os bons costumes. Por isso, irmãos, que é tão importante congregar. Por isso é tão importante ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus, ela nos motiva. A palavra de Deus, ela nos restaura. A palavra de Deus, ela nos fortalece para a gente chegar aonde a gente quer chegar, porque Deus é que quer colocar você ali. Esse sonho que eu estou falando de projeto, ele está ligado diretamente com aquilo que você perdeu em algum momento da sua história. Ou seus pais, ou seus avós, ou bisavós. Então, quando você entende isso, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. A Bíblia diz no Gênesis 28 que Jacó, irmãos, Jacó saiu sem lenço, sem documento. Tá? É uma música antiga, quando eu era criança. Jacó saiu de casa e ele não tinha nada. Ele não tinha nada e ainda tinha um ódio do irmão dele. Foi para uma terra que ele não conhecia, morar de favor. Eu não sei quem já morou de favor, eu, graças a Deus, nunca morei, não. Né? Apesar de que, quando a gente casa, é mais ou menos morar de favor, né? Quase todos os homens sabem disso. Porque eu um dia, meia-noite, fui chamado da minha casa para atender um casal que estava em pé de guerra. Cheguei lá, a reclamação do marido foi o seguinte: pastor, a geladeira é dela, a cama é dela, o fogão é dela, o quarto é dela. Falei, pode parar. É assim mesmo. Tudo é dela. Se ela deixar você morar aqui, já está bom. Você está no lucro. Vamos discutir isso, não. Vamos para o problema real. Você tem um chuveiro? Pode perguntar lá em casa, como é que eu falo com os meninos? O quarto da sua mãe está lá na cama de sua mãe, está lá no fogão de sua mãe. Por quê? Para tentar lembrar a Neuza disso, que eu moro lá também. Mas já que a geladeira é dela, o fogão é dela, a casa é dela, aí ela limpa, ela lava, ela passa, faz comida. Eu estou lá de favor, sou hóspede. Hóspede não faz nada, então eu levo para o meu lado. Quando ela manda fazer cocô, eu falo, não, eu sou hóspede. Você não manda visita trabalhar, manda? Não, você mora aqui. Eu moro de favor. Mas não vou ficar dando mau exemplo, não. Que eu sou marido exemplar. Apesar que o marido padrão está ali à minha direita, né? Marido padrão, quem quiser conselhos matrimoniais, converse com o Leandrão ali, que ele é o marido padrão. Pergunta para ele que eu te conto por que ele é padrão. Então, quem morou de favor sabe como é que é sofrido. Então Jacó saiu de casa sem nada para morar de favor. No meio do caminho, ele deitou para descansar, estava de noite, dormiu e ali ele sonhou. E ele viu anjo subindo, anjo descendo, e Deus falou com ele. Deus prometeu. Deus tem mais de 8.000 promessas na Bíblia para a gente tomar posse delas. Cada um no seu momento, a seu tempo. Aí quando Jacó creu, ainda demorou mais de 20 anos para que muita coisa se concretizasse na vida dele. Então, é isso a restituição. Restituição é você analisar a sua vida, é você olhar o que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas, amém, irmãos? E você reivindicar e prosseguir. Nós não somos aqueles que
que retrocedem, mas aqueles que avançam. Amém? Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pode encerrar aí, por favor. Vamos orar. Para que Deus te dê